Bom dia, você que está assistindo o canal Ministério Farol para Famílias. Hoje eu e Alexandre vamos dar uma paradinha, né, em aulas, em instruções e contar um pouquinho do nosso testemunho, né? A gente vai tentar fazer um resumo de toda a história da gente para que você possa entender por que a gente começou a falar, a criar esse canal, a falar para vocês um pouquinho dessas nossas experiências e a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês, né? A história de nós dois. Bom, para começar, acredito que inicialmente a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já nos conhecem a nossa família, mas a gente não sabe a quem vai chegar esse vídeo, então a gente vai se apresentar, tá? Eu sou o Alexandre da Márcia. E eu sou a Márcia do Alexandre, somos casados para sempre. E pais da Ana Beatriz e do Tiago. Ana Beatriz hoje está com 26 anos e Tiago está com 22. Bom, esse testemunho ele é a finalização do estudo que nós fizemos aqui sobre o amor, né? E o texto base que a gente vai utilizar para contar a nossa história é 1 Coríntios 13, versículo 8, que diz que o amor jamais acaba. Começando de trás para frente, né, nós chegamos a um ponto, quando a gente já tinha mais ou menos uns 6 anos de casamento, em que a gente achou que talvez o nosso casamento não tivesse mais solução, né? Nós achávamos realmente que não tinha mais jeito, que o nosso amor um pelo outro tinha acabado, mas nós estávamos totalmente enganados, né? E vamos começar agora contando a nossa história. Nós nos casamos em 1994, em fevereiro de 1994, dois jovens bem novos, eu tinha 24 anos, a Márcia tinha... Estava com 22. Dois jovens com bastante esperança, né, de um futuro, dois jovens que casaram realmente pelos motivos certos, se amando, querendo o bem um do outro. Nos preservamos para o casamento, para que tudo fosse feito conforme a gente sabia, né, e achava que era o correto a fazer, querendo que Deus abençoasse a nossa relação, mas dois jovens imaturos, né? Dois jovens imaturos e pior que isso, né? Com uma bagagem um pouquinho complicada que atrapalhou muito o início do nosso casamento. Você quer começar? Eu começo, né? Contando a sua bagagem. Pode começar. Pois bem, eu tive dois pais maravilhosos, tá? Se eu pudesse, assim, pedir alguma coisa a Deus, assim, tivesse que mudar ou não mudar alguma coisa na minha vida, eu pediria não mude. Eu me sinto muito grato pelos pais que eu tive. Porém, eram duas pessoas que tinham problemas, né? E nós, como filhos, a gente acaba absorvendo também os problemas que os pais têm, né? E um dos problemas que meus pais tinham eram justamente da sua formação de origem também, né? A minha mãe, uma pessoa maravilhosa, para a definição de amor, eu penso na minha mãe, mas uma pessoa muito traumatizada e carregava muitos traumas da sua infância, principalmente relacionados à questão da violência. Era uma pessoa que foi muito afligida pela violência do pai com a mãe, e isso deixou marcas assim muito profundas nela, marcas do tipo, ela era uma pessoa super normal, dócil, mas quando ela ficava nervosa, quando ela se sentia desrespeitada como mãe, ela surtava, ela perdia totalmente o controle emocional e ela era extremamente agressiva. Ela exagerava realmente muito na questão da agressão e da correção, a ponto de que eu desenvolvi por ela um sentimento assim de repulsa. Eu tinha tanta aversão à agressão que eu sofria, principalmente à injustiça que eu sofria, que eu desenvolvi pela minha mãe uma repulsa. Se minha mãe encostasse em mim, meu corpo todo eu sentia meus pelos do corpo todo arrepiados, assim, de nervoso, e eu queria estar o mais longe possível do contato físico dela, né? Você imagina o que é isso para um pai, né? Saber que o filho não se sente bem
no contato físico com ele. Então, eu sofri muito, mas ela também sofreu muito, né? Foi uma coisa muito complicada. E da parte do meu pai, uma coisa que afetou muito a nossa relação foi também que ele tinha uma verdadeira, assim, um verdadeiro sonho de ter uma filha, né? E não teve, ele teve 2 filhos. Então, ele era extremamente carinhoso com as minhas primas ou as filhas dos amigos, mas eu e meu irmão éramos tratados por ele, né, até a nossa adolescência com total, assim, indiferença. Acho que essa é a palavra que realmente é mais próxima da verdade, né? Ele era um pai provedor, mas não era um amigo, não era próximo. Para vocês terem uma ideia, assim, a primeira vez que meu pai fez algum tipo de carinho em mim, assim, me deu um beijo no rosto, eu já tinha quase 15 anos de idade. Eu me lembro do dia e o local que isso aconteceu, para vocês terem uma ideia de quanto isso marca a gente, né? Então, o que aconteceu, assim, de ruim em relação a mim? Qual foi a bagagem negativa que eu trouxe para dentro do meu casamento? Eu trouxe essa agressividade, eu trouxe isso para a minha relação com a Márcia, mas mais principalmente em relação a Beatriz, que foi a nossa primeira filha, né? Eu trouxe também, por conta da relação do meu pai e da minha mãe, não ser uma relação assim, de muito carinho, muito afeto, eu também não desenvolvi muito bem esse lado. Então, assim, na minha relação com a Márcia, eu não era muito afetuoso, eu não era muito carinhoso com ela. E isso, assim, prejudicou bastante também o início do nosso casamento, né? E por aí vai. Eu vou passar para a Márcia para ela poder dar continuidade aqui no que ela vai falar. Falando um pouquinho das bagagens, né, que eu trouxe para dentro do casamento, são bagagens também pesadas, porque como Alexandre, ele, desde os 4 anos de idade, foi criado dentro da igreja. Já a minha família não. Eu vim de um lar numa mistura onde minha mãe era católica, meu pai era espírita, e era uma confusão muito grande, um sincretismo religioso o tempo todo. E vim conhecer a Jesus muito mais tarde. Mas, assim, o que eu falo a respeito dos meus pais? Meu pai era aquele que, e eu falando através de uma visão de uma pessoa que não era cristã, né? Então, ele era aquele que era provedor, ele trazia dinheiro para casa. Quando o Alexandre o conheceu, era aquele que era o primeiro lugar de vendas, que ele trabalhava com vendas. Mas, com o passar do tempo, ele não se atualizou. Ele ficou estático, ficou parado no tempo. A modernidade veio e ele não conseguiu alcançar. Então, financeiramente, ele começou a cair muito, a perder as coisas que ele tinha, né? Que ele tinha conseguido. E isso mexeu muito com ele, tanto porque o homem precisa ser o provedor, né, o responsável do lar. Na época a gente não entendia isso, óbvio, isso que eu tô contando para vocês hoje é com uma maturidade maior, mas na época ele transportava isso através do quê? Não, vocês têm que estudar, têm que fazer as coisas, tem que ser uma pessoa diferente, tem que ser isso, aquilo, mas não dava os meios para que a gente chegasse a tal fim. Então você tinha que realmente, ou você estudava e para poder crescer, para poder mudar, para poder ser alguém na vida, para poder ser diferente, ou então você, não menosprezando, entendo a minha fala, seria somente um caixa de supermercado que era para poder trazer provisão para dentro de casa. E a minha mãe já tinha um intuito diferente. Minha mãe, ela não teve uma formação grande na época de mais nova, e o que acontece? Ela tentou, através de concurso público, através de trabalhos dentro da escola, tentar conseguir crescer, tentar melhorar, mas sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa para com a gente, nunca deixou realmente faltar nada, mesmo nos momentos de crise, ou nos momentos mais difíceis, não tentava muitas vezes não transparecer as crises e os problemas que ela tinha no casamento, que a gente só veio descobrir mesmo quando mais velho, né, bem depois. O que acontece dentro do relacionamento deles? Minha mãe e meu pai, eles se conheceram através de uma ligação telefônica. Ela errou um número, ela ia ligar para casa de uma pessoa conhecida e caiu na casa de uma
tia-avó minha, né? Essa minha tia-avó atendeu, quer dizer, minto, meu pai, ela atendeu e passou o telefone pro meu pai. E aí eles começaram a conversar. Nesse meio tempo, o namoro foi rápido, o noivado foi mais curto ainda, casaram em 1 ano. Isso foi em 70, quando foi em 71 eu já estava nascendo. Então foi um período assim muito curto e faltou química, faltou relacionamento, faltou entender algumas coisas, e tudo isso eu trouxe para dentro do meu casamento. Insegurança, medo, questão de traição, porque meu pai chegou a trair minha mãe, meu pai não uma vez, algumas vezes, só que quando mais velha a gente presenciou isso, né? A gente viu isso, e foi uma situação muito ruim para mim, que sou filha mais velha, ver aquela situação, me deparar com aquilo e ver que aquele que poderia ser o herói, né, da nossa família, o pai herói, ele não era. Então foi um choque muito grande, né? Foi uma briga muito grande dentro de casa. E pior ainda, quando eu comecei a namorar Alexandre, que eu já estava dentro da igreja evangélica, né? Eu estava indo e comecei a namorar Alexandre, e ainda foi um problema mais sério, porque tinha que abdicar, né, de conceitos religiosos, conceitos culturais, abraçar a fé em Cristo e manter um relacionamento ali, um namoro cristão, em meio a tantas dificuldades que estavam aparecendo dentro da minha família. Foi uma situação bem complicada. Pois bem, como a gente estava contando, a gente vai tentar seguir uma ordem cronológica aqui para facilitar a gente não se perder. Em 1994 nós nos casamos. E logo assim que eu cheguei, que eu me formei na Marinha, eu fui mandado para servir em Mato Grosso do Sul. Então, nós não tínhamos tempo para pensar. Nós tínhamos uma opção, ou casava ou terminava, né? Então, e como a gente se gostava muito, então a gente decidiu casar. Eu cheguei da minha viagem em novembro, em fevereiro nós já estávamos nos casando. E fomos morar em Mato Grosso do Sul, a 1.900 quilômetros do Rio de Janeiro, que é onde nossos pais estavam, né? Então, 2 jovens, bem novinhos, bem imaturos, foram morar lá em Mato Grosso do Sul, longe dos pais, e começar uma vida, né? E essa bagagem toda que a gente compartilhou com vocês nos acompanhou, né? Então, o que aconteceu? Nós chegamos lá e logo no início nós já começamos a perceber algumas dificuldades. A gente achava que o casamento seria um mar de rosas, mas no final algumas coisas começaram a aflorar. E uma delas foi a questão do orgulho, né? Tanto eu quanto a Márcia éramos pessoas que tinham muita dificuldade de abrir mão do que a gente acreditava ou achava que era certo. Então as nossas brigas começaram a se tornar muito intensas. E com a nossa imaturidade, o que a gente fazia? Ficávamos às vezes por semanas sem falar um com o outro, mas a gente, jovens, a gente não carentes, a gente acabava se aproximando de novo, mas sem nunca pedir perdão, sem nunca realmente resolver os problemas. Então a gente foi começando a acumular uma série de atritos dentro da nossa relação, que é aquela bola de neve que vai só crescendo, né? Pois bem, a gente ficou 4 anos em Mato Grosso do Sul. Se você, Márcio, quiser acrescentar alguma coisa que eu tenha esquecendo, você fala, né? Nós ficamos 4 anos em Mato Grosso do Sul e quando foi em 1997, eu cheguei em Mato Grosso do Sul em 1993, casamos em 94, em maio de 97, minha mãe teve uma hérnia de disco. Minha mãe sentiu uma dor muito forte, foi diagnosticado que ela estava com uma hérnia de disco e foi necessário ela passar por uma cirurgia. Pois bem, nessa cirurgia, o médico que fez a cirurgia era um médico experiente, 17 anos à época de experiência. Ele cometeu um erro, ele passou o bisturi laser em cima da artéria aorta dela e não conseguiu suturar, e acabou que minha mãe veio a falecer dessa situação. Como eu falei para vocês, assim, a minha relação com a minha mãe,
ela era bem atribulada, né? Mas quando, nesse período que entre eu me casar e acontecer esse acidente com ela, a gente estava vivendo a melhor fase da nossa vida. Eu não sei se foi o casamento ou se foi o fato de vocês amadurecer, né? Como no casamento traz essa certa maturidade para a gente consegue enxergar um pouco mais do que é a vida adulta, da dificuldade de ser adulto. Então eu consegui perdoar minha mãe pelas coisas que ela fez comigo e a nossa relação começou a melhorar muito. E eu tinha uma expectativa muito alta nessa época de que ao voltar para o Rio de Janeiro eu ia conseguir retribuir para minha mãe tudo aquilo que eu não fiz. Na verdade, eu não fiz no período em que eu morei na casa dela. Mas esse erro médico, essa situação abreviou e impediu qualquer possibilidade disso acontecer. E eu fiquei realmente assim arrasado. Pensa numa pessoa destruída emocionalmente, era como eu me senti naquele momento ali. Minha mãe morreu dia 19 de julho de 1997. E nesse tempo, assim, o baque que eu recebi foi tão forte que eu não vou mentir para você, não. Eu pensei até realmente em suicídio, porque a dor que eu sentia de remorso era tão alta que eu pensei realmente até em tentar abreviar minha vida. Mas eu não fiz justamente porque eu já sabia da gravidez da Márcia e eu não queria que a minha filha sentisse a dor que eu estava sentindo naquele momento. Mas foi muito difícil para mim, mas uma coisa de muito ruim aconteceu nesse tempo. Eu acabei me afastando de Deus. Eu não me afastei da igreja, porque todo o meu rol de amizade estava lá dentro, mas eu acabei me afastando de Deus. E eu paguei um preço muito caro por isso. Então, só para poder fazer entender, nós tivemos 5 anos de namoro, né? Foram 5 anos de namoro, porque a gente não falou no início, nós nos conhecemos em 88, então foi um namoro longo, onde a gente via esses problemas já de relacionamento, eu e a Alexandre já acontecendo, mas a gente, imaturo, inexperiente, achava que era tudo normal, né? Uma briguinha aqui, uma briguinha ali, pode melhorar um pouco mais o relacionamento, né? Mas não melhorava. Nessa situação que a Alexandre fala, eu já estava em 97, a gente descobriu que eu estava grávida, né? A Beatriz não nasceu em Mato Grosso do Sul, ela veio nascer no Rio de Janeiro. Então, quando eu vim para o Rio, que a gente soube da notícia da minha sogra, ele veio antes, eu estava em Campo Grande fazendo um curso. Quando eu vim para o Rio, foi uma situação muito, assim, ruim. Para ele, por ser filho, por estar passando por essa experiência, e para mim, porque eu grávida, a Beatriz literalmente parou de mexer. Eu não sentia a Beatriz mexer no meu ventre. Então, aumenta mais a tensão, porque você vê um falecimento e logo na sequência você poder correr o risco também de perder uma criança, é bem complicado. Nesse período que Alexandre comenta, por mais que a gente tivesse desejo, né, de estar vindo para o Rio, de estar aqui, não era uma situação muito confortável da gente voltar com os problemas que a gente ainda tinha, né? E não foram poucos. Uma boa parte da gestação da Ana Beatriz eu passei em Mato Grosso do Sul. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, já em 98, dezembro de 97, janeiro de 98, a Ana Beatriz nasce. E nasce numa situação muito complicada, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, circular de cordão. E a gente não disse no início, mas a Alexandre é militar, eu enfermeira. Na época só era obstetriz e sabendo das complicações que poderiam acontecer no parto, nasce a Ana Beatriz numa situação muito complicada. Beatriz, eu tive pré-eclâmpsia, quase morro na sala, a Ana Beatriz também. E o que acontece? Beatriz passa durante esse período de início, né, criança pequena, alimentação, a gente que já vinha de um casamento fragmentado, adoecido, a Ana Beatriz não dormia. Ela, literalmente, ela mamava muito, não dormia e não queria ficar no colo de ninguém a não ser no meu colo. Era uma dificuldade muito grande. Ela só conseguiu ficar no colo de Alexandre a partir de 6 meses. E foi um período muito difícil, onde só piorou, né, a nossa situação.
Bom, como a Márcia falou, em 98 nasce a Ana Beatriz, com essa dificuldade dela de dormir. E parece simples isso, né? Mas você imagina o seguinte, a Beatriz, ela dormia em intervalos máximos assim, de 1 hora e meia entre cada mamada que ela tinha, né? E você imagina duas pessoas que já estavam assim, com casamento em frangalhos, ficar 1 ano e 2 meses sem praticamente dormir. 1 ano e 2 meses tendo sonos partidos de hora em hora, 1 hora e meia. Quem faz serviço de plantão talvez entenda o que eu vou dizer. Eu, como militar, dei muito serviço. E o serviço, às vezes, você tem que dormir a bordo no trabalho, né? E é muito ruim, ninguém gosta disso. Mas nesse período que a Beatriz era pequena, que ela estava passando por isso, eu tinha prazer de dormir no trabalho, porque pelo menos lá eu conseguia ter 4, 6 horas de sono seguida, coisa que em casa não tinha. Mas o que isso trouxe para a nossa relação, né? A nossa relação que já não estava bem, o estresse da Márcia, principalmente, que pesava sobre ela muito mais do que em mim, o cuidado da Ana Beatriz, fez com que o nosso desgaste aumentasse muito. Nossos atritos cada vez estavam ficando cada vez mais intensos. E num desespero assim, de tentar realmente achar uma saída, né, eu aceitei a possibilidade de morar em Santos. E assim nós fizemos. Nós nos mudamos para Santos em 2000 e fomos para lá na tentativa de repente, ir para um lugar diferente, a gente conseguir melhorar nossa relação. Só que foi justamente o oposto. A coisa lá é que realmente o caldo entornou. Cada vez a nossa situação era pior. As brigas, se elas eram mensais, se tornaram quinzenais, depois passaram semanais e se tornaram diárias. Se eu pudesse resumir, eu diria para você que nós vivemos realmente o verdadeiro inferno. Não tinha nenhum prazer realmente de ir para casa, porque em casa eu era tratado como se eu fosse um bandido, né? Dentro do trabalho as pessoas me amavam, me achavam engraçado, riam comigo, gostavam de mim. Dentro da minha própria casa eu era tratado como uma pessoa realmente desprezível, né? Então, assim, foi muito complicado esse tempo. Quando foi... Eu creio que o que eu estou falando aqui, a Márcia sentia a mesma coisa também, né? Quando foi em 2000, um pouquinho além do ano de 2000, nós, num ato também de desespero, nós vendemos o nosso apartamento do Rio e utilizamos 1/3 dele para fazer uma viagem para o exterior. Falamos, nós temos que achar uma saída, né, para o nosso casamento. Então, vamos tentar fazer uma viagem romântica para o exterior, né? Então, compramos um pacote, nós fomos para conhecer Londres e Paris, primeiro Paris, depois Londres, e passamos lá acho que uns 15 dias, mais ou menos, no exterior, na tentativa de fazer uma viagem romântica que salvaria o nosso casamento. Mas, na verdade, a única coisa que eu posso me gabar em relação à maioria dos casais é que eu posso dizer que eu briguei com a Márcia em vários locais bonitos do mundo. Briguei com ela na Champs-Élysées, briguei na Torre Eiffel, nós brigamos em todos os lugares que você possa imaginar de Paris. Nós realmente conseguimos fazer o nosso barraco lá, se estender o nosso barraco para todos esses lugares. E realmente não melhorou nada. E o que acontece? A partir daí, a coisa foi só realmente degringolando, né? Só piorando, até o ponto da coisa escalar até mesmo para a questão da violência. A Márcia algumas vezes já tinha praticado o esporte de arremesso de prato em cima de mim. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que você chegou a fazer nesse sentido. Não. Acho que esse foi o mais grave mesmo. Acho que foi o mais grave, foi arremessar um prato de sopa. A gente estava servindo janta, nessa época a mamãe estava lá em casa para poder me ajudar com a Ana Beatriz lá em Santos. Mas eu estava com tanta raiva desse indivíduo que eu peguei o prato, mas arremessei com vontade. O prato,
Deus ele segura, né? Ele bota os anjos dele ali para poder segurar, porque não espatifou a televisão, não caiu em cima dele, só sujou a parede e o chão, mas deu para dar jeito. Só que essas brigas, além de serem constantes, que era uma coisa que estava se arrastando, era uma coisa que a gente tentava sempre lutar com a força do nosso braço. Por exemplo, a viagem para o exterior foi uma tentativa nossa de tentar fazer isso. E não adiantava as pessoas virem, falarem, conversarem, porque a gente sempre ia arranjar um meio para poder dizer, não, mas ele é errado na situação, não, mas ela é errada na situação. E a gente não conseguia acreditar que ambos estavam errados nessa situação, né? Na relação. Bom, nós tentamos realmente de tudo que a gente podia fazer, o que a gente sabia, né, que podia ser feito, né? Nós temos uma gratidão muito grande a um casal que o marido já faleceu, inclusive era um amigo que eu sinto muita falta dele, o Paulo e a Mary, porque eles diferente de nós, eles realmente... Eles conseguiram entender o problema da gente sem que nós falássemos para eles. Eles se prontificaram a nos proporcionar o nosso primeiro encontro de casais que nós fomos. E se prontificaram. Eu não posso contar o que acontece no encontro, senão eu vou estar dando spoiler aqui, mas eles abençoaram muito a vida da gente, inclusive entrando na nossa casa e vendo algumas coisas e ajustando algumas coisas. São amigos que realmente a gente guarda no coração e que nunca a gente vai esquecer, por esse cuidado, né, esse feeling que eles tiveram conosco. Nós tentamos também isso, né? O encontro de casais foi maravilhoso, foi uma injeção de ânimo que nós tivemos, mas que acabou, tipo assim, não surtindo o efeito que poderia ter surtido, porque a gente realmente não dava espaço para Deus trabalhar na nossa vida, né? Então, assim, o nosso casamento foi se afundando mais, até o ponto em que a gente chegou à escalada da violência. Um dia, a Márcia me pegou de surpresa, me deu um tapa na cara, eu retribuí esse tapa também. E eu vou falar para você, sem sombra de dúvida, foi o dia em que eu me senti pior na minha vida. No dia que eu toquei na Márcia, foi o dia em que eu me senti um lixo humano. Se eu pudesse, assim, realmente voltar no tempo, eu nunca teria feito isso, porque realmente foi algo horroroso. Creio que a Márcia também se arrepende disso, mas realmente foi um tempo muito ruim. Só que esse ponto que nós chegamos, eu acho que nos trouxe assim uma consciência na época, né, de que não havia mais nada a ser feito pelo nosso casamento. A gente estava realmente num ponto tão ruim que a situação não tinha mais como realmente melhorar. Acho que a gente chegou ao fundo do poço ali, e uma coisa que a gente percebia, por exemplo, da Ana Beatriz, a nossa filha, é que ela, uma característica que ela tinha, que toda vez que a gente começava a brigar, ela se agarrava nas nossas pernas, ficava pedindo para que a gente parasse, mas com o agravamento da nossa situação, ela meio que desistiu. Quando a gente começava a brigar, ela fazia uma coisa que, quando eu penso nisso, às vezes eu choro, assim, me corta o coração de lembrar, porque ela enfiava a cabeça no meio das pernas, assim, e fingia que estava desenhando, estava fazendo alguma coisa. Era como se ela tentasse entrar num mundo paralelo, sair daquele inferno que era o nosso lar e tentar entrar num mundinho que ela criava para poder sair daquele lugar. Para vocês poderem entender o contexto, nós chegamos a esse fundo de poço pra gente, né? Graças a Deus, Deus não permitiu o adultério, que poderia ter sido muito pior e talvez não tivesse nem retorno. Mas foram situações muito complicadas, por causa de orgulho, vaidade, por causa de discussões, e um querendo ganhar a discussão do outro, um querer falar mais alto que o outro, brigas assim que começam sem saber por quê. Muitas vezes a gente acabava brigando até por motivos que não eram nossos, por causa de outras pessoas, outras situações, mas a gente acabava indo por um caminho que chegando a um ponto que não teria mais volta, né? Até quando a gente chegou a um ponto da gente achar que não valeria mais a pena continuar junto e a gente poderia estar investindo, cada um procurando um advogado,
para poder acabar se separando, porque esse seria o caminho, assim, já tentamos fazer várias coisas, não deu certo, então a gente vai terminar a nossa vida dessa forma, cada um para um lado, sem agressão e sem problemas. Pois bem, quando foi no início de 2001, eu não sei precisar a data, eu estava no meu trabalho, num dia que não havia expediente, e eu levei alguns filmes de locadora assim, para assistir. E um desses filmes era um filme chamado Outono em Nova York. E era um filme de uma pessoa, com Richard Gere, que ele era uma pessoa que não sabia valorizar a relação que ele tinha, o amor da mulher que ele tinha, até que ele a perdeu. Esse filme ele realmente mexeu bastante comigo, né? Nessa época, no momento que eu estou contando para você desse filme, eu estava vivendo alguns problemas assim de cunho pessoal. Por conta do meu trabalho ser muito estressante, eu já tinha tido várias coisas, manifestações referentes ao estresse, né? Já tinha tido gastrite, eu tinha outra impotência e tive também, naquele momento eu estava tendo problema de taquicardia. Aquilo estava me preocupando e, de certa forma, a tal ponto eu cheguei até a fazer uma bateria de exames. Eu fiz esteira, é uma série de exames que agora me foge à cabeça o nome, mas eu fiz todo tipo de eletrocardiograma e tudo que era possível fazer para poder ver se eu tinha algum problema cardíaco e nada foi descoberto. Mas aquilo estava me incomodando, né? Então, quando eu assisti esse filme, o filme acabou, eu fui tomado por uma dor no coração, uma dor tão forte. É difícil de explicar, mas realmente foi uma dor muito forte. E o meu coração deu uma acelerada de forma tão estúpida, tão violenta, que eu acreditei que eu estava tendo um infarto e que eu iria morrer. Na minha cabeça, naquele momento ali, eu achei que eu estava vivendo meus últimos segundos de vida. E aquele desespero, o desespero tomou conta de mim e começou a passar na minha mente uma série de situações, eu comecei a ver uma série de coisas relacionadas ao meu casamento com a Márcia, de situações, de brigas que a gente vinha passando, e que a Márcia, por ser uma pessoa muito orgulhosa, ela na minha frente reagia como uma pessoa forte, durona, mas nas cenas que me veio à cabeça, eu via eu fazendo o mal a ela e via depois ela sozinha chorando, se sentindo arrasada. Aquilo me trouxe assim, uma consciência de uma coisa que eu não acreditava na época, que eu tinha também culpa no meu relacionamento estar do jeito que estava. Eu não tenho dúvida que a Márcia também tinha a parcela de culpa dela, mas ali, naquela experiência com Deus ali, eu comecei a perceber, ele foi me mostrando o que a Bíblia fala, né, que o Espírito ele nos convence do pecado e do juízo. Eu fui começando a entender ali a minha parcela de culpa, que era muito grande na situação que nós estávamos vivendo. E eu percebi o mal que eu estava fazendo a Márcia também. E no meio daquela confusão que eu estava passando ali, uma voz falava muito audível ao meu ouvido, e essa voz me falou duas coisas que eu me lembro claramente. Assim. A primeira delas: você está matando o amor que a Márcia tem por você. Para mim, isso foi um baque, porque para mim, ela ainda não me amava. Para mim, esse amor já não existia mais, já tinha acabado. Mas Deus me garantiu ali naquele momento que ela ainda me amava. E me falou uma segunda coisa: se você continuar agindo do jeito que você está agindo, você vai perder a Márcia e você vai sentir o mesmo remorso que você sente pela sua mãe, você vai sentir por ela também. Aquilo para mim foi uma bomba atômica no meu coração, e assim, eu chorei muito, chorei como muito tempo eu não chorava, e cheguei em casa no dia seguinte, determinado a tentar fazer alguma coisa para que o nosso casamento não terminasse. Mas eu sabia que não adiantava contar para a Márcia o que eu tinha passado, porque ela não acreditava mais na minha palavra. Tudo que eu falava com ela
ela interpretava ela de forma distorcida e ela não entendia, né? Ela levava sempre para o lado mais negativo quanto possível, né? Porque era a forma que ela estava acostumada a ser tratada, né? E por mais que a gente brigasse ou falasse que ia levar para um advogado para a gente poder dar continuidade, né, num processo de separação, a gente nunca chegou a fazer isso, nunca chegou às vias de fato. E nesse meio tempo, enquanto o Alexandre teve essa experiência com Deus, a gente já frequentava uma igreja lá em Metodista em Santos, e eu estava mais achegada, a gente sempre trabalhou na igreja, né? Mas eu estava nesse período mais achegada, buscando mais a Deus, procurando mais, me envolver mais, porque como a Ana Beatriz era muito pequena, e ela tinha essa dificuldade de dormir, que eu amamentei a Ana Beatriz até 2 anos de idade. Eu precisava de algumas coisas para poder fazer com que a Ana Beatriz se acalmasse. Uma das coisas que eu consegui descobrir era a questão da música, que ela gostava muito de música. Então, a gente participava de coral, participava de cantatas, e ela conseguia, principalmente no Natal, né, no primeiro Natal dela, eu enveredei a começar a cantar várias músicas natalinas para ela. E daí começou a tentar buscar mais dentro da igreja, buscar mais em Deus, alguma coisa que viesse a fazer transformação para o nosso casamento. Mas mesmo com essa experiência que o Alexandre está contando para vocês que ele teve, e foi difícil para ele, para poder contar para mim, seria muito difícil na época poder tentar entender isso, poder colocar trazer dos atos ou das palavras que a gente recebia, ou que a gente trocava, para poder colocar isso em prática. Ia ser muito complicado, porque não havia credibilidade. Mas, por outro lado, a gente acredita que Deus pode fazer as coisas, mas não dá a credibilidade que realmente Deus tenha, né? E através de orações, através de pedidos, muitas vezes, gente, eu tive a oportunidade de ir para a igreja, chovendo, com vento, com frio, com a Ana Beatriz, e às vezes ele ficava em casa, ele não ia, mas eu não desistia. E depois desse testemunho que ele está contando agora para vocês, né, da experiência que ele teve, eu pude ver uma coisa interessante. Começou a haver mudança. Mas como é que você pode acreditar numa pessoa que fala uma coisa e da noite para o dia muda? É muito difícil. Então, só quero abrir um parênteses aqui. Não sei como é que está a sua vida hoje, ou das coisas que você pode estar vendo dentro do seu casamento. Ouça essa palavra, escute isso que a gente está falando, porque de repente você pode estar vivendo a mesma situação, passando pelo mesmo motivo. Dê credibilidade a Deus, mas acredite no seu cônjuge também quando ele fala que alguma coisa nova está acontecendo. Eu, na época, não dei valor a isso, eu não acreditei. Eu só fui tentar ouvir alguma coisa 3 meses depois do ocorrido, e mesmo assim, porque ele estava dando testemunho, alguém veio pro lado de fora, porque eu estava com a Beatriz no colo, entra, porque ele está dando testemunho era um cultinho doméstico, ele está dando testemunho, está falando sobre você, está falando sobre a vida de vocês. E aí foi aí que eu comecei a escutar, né, e ver, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo. Bom, como eu falei para vocês, quando eu cheguei do trabalho, a Márcia estava dormindo. E uma coisa que aconteceu comigo foi que a mesma repulsa que eu sentia pela minha mãe, eu ainda sentia pela Márcia. Então eu cheguei em casa do meu trabalho, depois de ter tido essa experiência com Deus, e vi a Márcia deitada na cama. E ali talvez tenha sido um dos momentos mais importantes dentro desse testemunho, porque eu sentia repulsa por ela. Eu ainda, apesar de ter tido a experiência com Deus, eu não queria, o meu corpo não queria ter contato com a Márcia, eu não queria realmente fazer algo para mudar aquela situação. Mas a experiência com Deus me deu força para agir da seguinte maneira: eu não vou fazer vontade ao que a minha razão diz, ou o que o meu corpo quer fazer. Se Deus disse que ela ainda me ama e que ainda há a possibilidade de salvar o nosso casamento, mesmo que as coisas não venham a melhorar, pelo menos eu vou fazer o que for possível para poder restaurar esse casamento. Então eu cheguei forçando a minha natureza,
que era totalmente contrária ao que eu tinha, ao que eu queria fazer. Eu me deitei do lado dela, abracei ela e dei um beijo nela. E a partir daí nós começamos uma caminhada. Na verdade, eu comecei uma caminhada, porque a Márcia ainda não sabia o que tinha se passado comigo. E uma caminhada com Deus na tentativa de mudar a nossa história. E eu comecei a ter muitas lutas, foram muitos momentos difíceis em que eu me deparava com um problema, porque como ela não sabia de nada, ela continuava agindo do mesmo jeito. Então eu chegava, falava uma coisa para ela, ela me tratava, por exemplo, com grosseria. Então, e eu sabia que o meu natural seria reagir também com grosseria, mas aquilo já tinha dado errado milhares de vezes. Eu precisava de algo novo. Então eu chegava para Deus, Senhor, me dá uma estratégia. Então Deus me dava uma palavra, alguma coisa para dizer, alguma coisa para fazer. E aos poucos as coisas foram mudando na nossa vida. Aos poucos a barreira que ela tinha de achar que ela sempre ia ser tratada com ironia, com maldade ou com grosseria, ela foi percebendo que as coisas estavam mudando. E a gente conseguiu aos poucos ir quebrando essas barreiras, quebrando essas dificuldades, e a nossa relação foi melhorando. Eu me lembro assim, de um fato que pode parecer bobagem, né? Mas eu sempre esqueci, eu tomava banho, deixava a toalha em cima da cama com a intenção de depois pendurar de volta no box. Mas eu sempre esqueci a toalha na cama. Molhada. A toalha molhada. Então a Márcia sempre guardava. Mas na medida que as nossas brigas foram intensificando, a minha toalha passou a permanecer no meu canto da cama, molhada lá. Então, às vezes eu chegava do trabalho, ia para o banheiro, não achava a toalha, eu já sabia, está na cama. Quando a nossa relação começou a melhorar, começou assim a evoluir, um dia eu chego do trabalho e já sei, minha toalha está em cima da cama. Quando eu vou procurar, não estava na cama, Márcia tinha colocado de volta no box. Pode parecer bobagem para você, mas para mim aquilo foi um primeiro indício de que as coisas estavam melhorando, que as coisas estavam dando certo. Então, assim, as primeiras pequenas vitórias que nós tivemos, para mim, elas foram muito revigorantes para dar força para a gente continuar realmente lutando. E assim, a primeira e uma outra experiência muito legal que eu vivi foi com um mês depois dessa experiência com Deus. Nós estávamos num lugar lá perto de Santos, chamado Largo da Biquinha, que fica acho que em Praia Grande, se eu não me engano o nome. O Lago da Biquinha, ele é um lugar muito bacana assim, para levar a criança. São Vicente. São Vicente, desculpa, quem mora aí perto. A memória vai falhando, né? Então nós estávamos numa pracinha que dá acesso ali ao Lago da Biquinha, e de repente, você sabe assim, parece coisa de filme, mas você sabe como parece que o mundo para você? Foi assim que eu me senti. Parece que o mundo congelou para mim e eu me vi de mão dada com a Márcia, caminhando de mão dada com ela, e vi a minha filha, que tinha se tornado uma criança triste, na nossa frente pulando de alegria, feito uma cabritinha, assim, feliz da vida, pulando. Aquilo para mim assim, foi uma coisa assim, maravilhosa de sentir. Sentir assim, realmente Deus trabalhando na nossa vida e ver que as coisas estavam funcionando. Somente com 3 meses eu me tomei coragem de contar para a Márcia o que tinha acontecido e contei para ela realmente toda a experiência que eu tinha vivido. E foi assim, foi um tempo muito bom. Mas uma coisa que quando a gente conta a nossa experiência, acho que as pessoas às vezes se enganam, é que parece que essas mudanças são rápidas. Elas não são rápidas. Você não muda realmente hábitos e as coisas não se transformam de um dia para o outro. A nossa mudança, ela levou muito tempo. Eu acredito que pelo menos durante um ano as coisas ainda foram difíceis, mas foram melhorando gradativamente. A gente teve uma melhora realmente muito significativa. Com 3 meses, como a gente falou, as mudanças elas já eram visíveis. A gente levou 6 anos para estragar o nosso casamento, mas com Deus participando da nossa vida, em 3 meses as mudanças já eram realmente visíveis.
E com essas mudanças, algumas coisas começaram a acontecer no nosso casamento. Leitura de livros, materiais que nós fomos recebendo, cursos que nós fomos fazendo. Nós tivemos momentos durante essa caminhada, momentos bons e momentos ruins também, porque às vezes você acabava tendo uma recaída, né? E aí a velha natureza, o velho homem voltava novamente, e aí vinha uma briga, uma situação, e aí eu comecei a contar o tempo por períodos que a gente não brigava, né? Para mim, às vezes, né, nessa matemática era mais fácil. Então, assim, já tem muito tempo que a gente não briga, né? Graças a Deus. E começar nessa leva. Essa situação que apareceu pra gente, dessa restauração, pra mim, já vinha uma ideia já fixa na cabeça, né? Bom, a gente já tinha passado por um problema, já tinha sido uma situação ruim, eu não queria colocar mais filhos no mundo, né? Não queria mais filhos, não queria mais crianças. E Alexandre, por sua vez, não deixava ele se manifestar. Ele sempre falava que queria mais filhos, mas isso bem antes, né? Antes da gente casar. Mas a gente passou por um problema também muito complicado. O que acontece? Alexandre veio para o Rio de Janeiro para poder fazer um curso, né? E aí, quando ele veio fazer esse curso, eu vim junto com a Ana Beatriz, ficamos aqui um tempo. E, na sequência, eu falei para ele assim, olha, eu desconfio que a gente já estava melhor, a gente já estava bem, que eu tô grávida. Fiz os testes de farmácia, tinha dado positivo, e aí falei para ele assim, bom, eu vou confirmar na médica, né? Eu vou fazer uma ultrassonografia. Fui fazer ultrassom. Quando chego na sala, eu sei ler ultrassonografia, eu sei ver. A médica olha pra mim e fala assim, olha só, eu não tô vendo nada aqui. E eu gelei, assim, vira a tela pra mim. Aí quando eu olhei, realmente não tinha nada, não tinha nenhuma formação. E ela falou assim, mas olha, o que eu vou fazer para falar para você é o seguinte, existe uma situação aqui que não é uma criança, mas pode ser até mesmo o início de um câncer. E falou assim, na cara de pau, né? E eu ali escutando aquilo, saí da sala muito triste. Ela me passou os exames para que eu pudesse dar continuidade, né? Fazer tratamento. E eu fui para casa e tinha falado com a Alexandre, mas eu fiz uma oração específica. Fui muito clara assim com Deus. Senhor, eu já havia falado pro Senhor que eu não queria mais filho, para botar outra criança no mundo, para ver com crises, com problemas, já basta na Beatriz e graças a Deus, pelo menos agora ela tá melhor, né? Então eu não quero mais filho. Mas eu não quero ter esse câncer, eu não quero ter uma doença. Eu prefiro cuidar do meu marido e cuidar da minha filha e ter mais um filho do que ter um problema desse e não saber futuramente se eu vou ficar viva, se a Ana Beatriz vai ser cuidada por uma outra pessoa, se Alexandre vai casar de novo. Então, eu entrego isso nas tuas mãos. E 2 dias depois, eu marquei na mesma clínica, para não ter erro. Foi na mesma clínica, com a mesma médica, na mesma sala, com o mesmo aparelho. Foi tudo centrado. Não porque eu quisesse, mas as coisas evoluíram nesse ponto. Até hoje eu tenho a documentação que mostra lá, né? Quando eu cheguei, ela falou assim, mas seu plano não vai cobrir esse exame de novo. Assim, vai sim, vou fazer de novo porque eu tô com dúvida, não saí daqui satisfeita. Não, mas eu te mandei fazer outro exame. Não, mas eu quero ver esse. E aí ela fez o exame. Quando ela falou assim, a tela não estava virada para mim, eu não creio no que eu tô vendo. Eu falei assim, vira a tela para mim. Quando ela virou, havia uma criança ali formada, já era o Tiaguinho, que já estava no início ali, né, do processo gestacional, já era uma criança ali dentro do ventre, né? Então Deus permitiu, daquilo que poderia ser uma notícia triste, ser uma notícia ruim, de eu poder ter uma nova experiência, né? E Tiago, graças a Deus, apesar de ter nascido antes do tempo, ele nasceu com 36 semanas, da bolsa ter estourado de manhã cedo, de madrugada, eu tenho que ligar para minha mãe correndo para poder vir para me ajudar, Alexandre, e me ajudar a poder ver como é que a Ana Beatriz ia ficar. E ela ficou na casa de uma grande amiga nossa, que eu também tenho um grande carinho por ela, que me ajudou com a Ana Beatriz nesse primeiro momento. Eu falei para ele assim,
a gente não tem jeito, né? Vamos pra maternidade, ele ainda foi correr, que eu falei pra ele, corre, vai correr com o vizinho que ele tinha marcado, me dá 1 hora só pra me poder preparar as coisas pra poder ir pra maternidade. Thiago nasceu antes do tempo, mas graças a Deus, né, o médico que o recebeu falou assim, olha, eu só vou mandar ele pra casa porque eu sei que você é uma enfermeira neonatal e vai poder ficar com ele, porque pode ser perigoso, né, por ser muito pequenininho, ficar aqui internado. Mas foi uma grande responsabilidade de levar um pequenininho assim, muito pequenininho para casa. Mas hoje a gente tem uma família, né, montada. Dentro dessa nossa história, uma coisa que nós não contamos, entre a Ana Beatriz e o Thiago, foi a época que nós fomos para Santos. Eu perdi um bebê por um susto, botar o carro na garagem, já era época de mudança, né, da mudança da indo para Santos. Eu perdi uma criança eu estava com 3 semanas de idade estacional, muito pequenininho também, mas como Deus sabe de todas as coisas, não era o processo, não era o tempo, né, certo. E ele depois permitiu que uma nova gestação viesse e a gente pudesse compor a nossa família. Bom, eu queria só deixar algumas coisas aqui que nós passamos, mas que talvez seja importante para você que vive hoje uma crise entender. Coisas que nós fizemos que foram extremamente importantes para poder restaurar o nosso casamento. Primeira e mais importante de todas, permitir que Deus participasse da nossa vida, das grandes e das pequenas coisas. A segunda coisa, arrumar tempo para a família. Eu tinha uma vida extremamente atribulada no trabalho, né? Na época da experiência. A Márcia, o cuidado de casa não é fácil para ninguém, né? Quem vive isso sabe o quanto é complicado, mas a gente precisava ter tempo e foi uma coisa assim muito interessante, porque para poder arrumar esse tempo a gente teve que fazer alguns ajustes, né? E um desses ajustes é abrir mão daquilo que é inútil na tua vida. E com certeza, se você fizer uma análise honesta, tem muita coisa que você gasta muito tempo que não te acrescenta muita coisa. Na época não existia redes sociais, mas uma das coisas que a gente precisou abrir mão naquela época foi de televisão. Abrimos mão de novela, de tudo que ocupava muito o nosso tempo, para que a gente tivesse tempo para conviver um com o outro. Para ter tempo para que a gente pudesse passear. A gente morava em Santos, para que a gente pudesse ir à praia, para poder fazer uma caminhada juntos, estar juntos. E isso foi extremamente relevante para que a gente pudesse se aproximar novamente, né, como família. Uma outra coisa foi, também em consequência disso, foi que o diálogo retornou, né? As nossas comunicações que estavam impedidas acabaram voltando. E eu me lembro assim, de uma questão que a gente fazia, assim, todo o tempo que era possível a gente estava junto e caminhando e conversando. Mas uma das coisas que a gente fazia quando estava em casa, por exemplo, era lavar a louça juntos ali, né? A gente estava lavando, a Márcia estava lavando a louça e eu estava perto dela, parado lá, conversando e tal. Quando terminava, a gente já ficava ali pelo chão da cozinha mesmo, ouvindo um CD, namorando. Quando a gente fala isso, tem gente que acha que a gente está falando de sexo, né? Não estou falando de sexo, é namoro mesmo. Só tendo um tempo bom ali juntos, né? Até porque a questão do diálogo, a gente conversava muito na época do namoro, né? E a gente perdeu isso ao longo do casamento. Talvez seja necessário, né, resgatar, fazer alguns resgates de falas, de conversas, de brincadeiras, né, que o casal só eles vão entender, para poder fazer com que o caminho, né, seja tomado de uma forma melhor, retomado. Uma outra coisa que nós precisamos aprender também foi ser afetuoso um com o outro. Tem muita gente que trata o afeto como se fosse uma bobagem, uma bobeirinha, assim, uma coisa desprezível, mas não é. Então, uma coisa que eu e Márcia tivemos que aprender, e eu falo principalmente de mim, por quê? Porque eu senti aquela repulsa que eu contei para vocês, né? Mas na medida em que eu forcei a minha natureza e comecei a forçar, a voltar a beijar a Márcia, voltar a fazer carinho nela, essa repulsa não durou, acredito que nem uma semana, no máximo 2. Isso já nem existia mais. Na medida que forçou a nossa natureza a fazer o que era certo, não só voltamos a ser afetuosos um com o outro,
como uma coisa que para mim foi uma das maiores surpresas, os maiores presentes que Deus deu para a gente, foi a gente voltar a se apaixonar novamente um pelo outro. Foi extremamente gratificante viver novamente a volta ao primeiro amor, só que dentro de uma relação de casamento. Foi algo assim maravilhoso que nós experimentamos, que nós vivemos e que foi realmente muito recompensador. Tem alguma coisa, Márcia? Quer falar? Falando para vocês, né, dessa questão do afeto, a troca de palavras doces, bilhetinhos que a gente fazia no passado, a gente voltou a fazer bilhetinho novamente, né, botando dentro da pasta. Ele sempre levou uma pasta para o trabalho, então eu botava bilhetinhos ali para ele fazia bilhetinhos pequenininhos, deixava próximo à minha Bíblia ou dentro de algum livro que eu estava lendo, para a gente poder lembrar do outro no transcorrer do dia. E óbvio, né, futuramente, com o passar do tempo, como o celular veio, a gente começava a mandar mensagens de texto um para o outro, para que um pudesse lembrar do outro durante o dia. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar foi o seguinte, questão de compromisso com o casamento. Uma das coisas que nós mudamos, principalmente eu mudei, né? Porque o que acontecia na nossa relação? Como eu era o principal provedor da casa, eu achava que a minha função principal era botar dinheiro na casa. E o tempo que eu tivesse em casa era para descansar. E se você analisasse a nossa rotina, parece até um tanto lógico, né? Porque eu saía cedo para o trabalho, voltava às 8 da noite do trabalho e dormia às 10. Ou seja, eu tinha mais ou menos em torno de 2 a 3 horas no máximo de descanso. Então eu achava, da minha lógica, da minha forma de pensar, que eu tinha direito àquilo. Mas quando eu tive essa experiência com Deus, que nós começamos a experimentar essa restauração, uma das coisas que eu mudei no nosso casamento foi o entendimento de que eu precisava participar efetivamente do casamento, né? Ser mais ativo, participar da criação da minha filha, participar ativamente também nas tarefas do lar, seja no pagamento de contas, seja em lavar louça, seja fazer o que fosse possível para contribuir para que a Márcia tivesse uma vida mais tranquila e, consequentemente, ela também pudesse ter mais tempo para poder estar junto comigo. Então, assim, eu brinco que na nossa criação de filhos, por exemplo, eu passei a fazer o papel do policial mau para que ela pudesse ser a policial boazinha, né? Mas a gente passou a ser mais companheiros, ser mais, como é que posso dizer assim, me falta, não é comparsa não, é como se fosse realmente duas pessoas que estivessem trabalhando juntas, assim, né? É um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Acho que é a forma melhor. Pra gente poder crescer. E não é fácil, porque as mudanças, elas não vêm como a gente já explicou, né? Não são mudanças que vêm rápido, não são mudanças que você olha e que você consiga resolver da noite pro dia. Mas o impacto que essas mudanças elas ocasionam na nossa vida, no nosso relacionamento, elas vão também ser influenciadoras no ambiente externo que a gente vive, nas pessoas que trabalham conosco, na igreja que a gente trabalha, no ministério que você participa. Na casa dos meus pais, houve uma mudança assim, significativa depois da melhora do nosso casamento. Houveram conversões, houveram transformações, mudanças de vida, e pessoas que se achegaram a Cristo, se achegaram a Deus por ver, de repente, olhar para nós e ver alguma coisa diferente, ou ver uma situação diferente, e acreditar que havia mesmo um Deus dentro de nós que pôde fazer uma mudança em nós. Então essas pessoas queriam isso também. E isso acabou impactando, como eu falei anteriormente, a gente comprava livros. Hoje a gente tem uma estante que ainda não está aqui na nossa casa aqui em João Pessoa, mas está vindo. A gente tem muitos livros que os primeiros nós compramos para poder servir de guia para a gente, né? Para a gente poder estudar, para a gente poder ver, para saber como é que a gente podia ser melhor. A gente nunca se interessou no início de, poxa, a restauração do nosso casamento vai nos dar um ministério. Hoje a gente está falando aqui através de um canal que é nosso, Ministério Farol para Famílias, que foi criado para poder trazer esperança para as novas gerações, né? Para ser alicerce para as novas gerações.
E pra gente, esses materiais que foram chegando, os cursos que nós fizemos, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Aliança, apostilas que foram criadas, que Alexandre criou, cursos que a gente montou, palestras que nós fizemos, pregações que nós já ministramos, tudo isso veio através de uma restauração que aconteceu lá atrás, que Deus permitiu que nós crescêssemos para poder estar aqui contando a nossa história e falando para você, não repita os erros que nós cometemos. Você pode ser diferente, você pode crescer, você pode modificar o ambiente que você está, a sua família, a sua casa, e pode ser um influenciador para que outras pessoas vejam você exemplo para crescimento também. E só para finalizar, voltando ao texto base, né? O amor jamais acaba. Eu achava em 2000 que realmente a minha relação com a Márcia já não tinha mais jeito. Eu achava que, na minha racionalidade, eu achava que não tinha mais esperança para nós. Mas eu desconhecia esse Deus que é amor, né? Por que o amor jamais acaba? Porque a fonte desse amor é o próprio Deus. Deus é a fonte desse amor. Então, como Ele é eterno, esse amor jamais acaba. Então, o que eu quero deixar, só finalizando aqui esse vídeo, deixar uma esperança para você de que se a tua relação não é perfeita, se ela não é aquilo que você de repente espera, ou se você, como nós estávamos, está sem esperança, entenda o seguinte: você tem um Deus, você pode recorrer a Ele e pedir ajuda para que Ele te dê sabedoria, para que você possa conduzir a tua forma, a teu casamento de forma a poder você viver também experiências tão boas quanto a nós. O que nós vivemos não é uma coisa que só eu e Márcia podemos experimentar. Isso está à disposição de qualquer um que crê, né, que crê nesse Deus maravilhoso e que busca nele solução para os seus problemas. Na força do nosso braço, nós só afundamos. Mas com a ajuda de Deus, Ele realmente operou milagres. Tá bom? Então, a gente deixa para vocês aqui um abraço. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para poder estar sempre recebendo uma palavra, um direcionamento novo, né? A gente tem sempre postado alguma coisa nova. A gente está trabalhando agora na parte de devocionais, foram devocionais antigas que nós já fizemos, mas que a gente está trazendo isso para forma de vídeo. Se inscreva, compartilhe, se você achou esse testemunho, nosso testemunho interessante, compartilhe com mais uma pessoa. Não é para fazer o canal crescer, gente, é para fazer com que outras pessoas acreditem nesse Deus que a gente está falando. Teve esperança pra gente, vai ter esperança para você também, tá? É um Deus realmente que faz maravilhas. E curta ou faça um comentário pra gente ver como é que a gente está indo, se tem alguma coisa, algum assunto que você também queira que a gente compartilhe, a gente fica à disposição para poder estar tentando trazer esse assunto, para poder estar trabalhando aqui com vocês. Que Deus os abençoe, tenham uma excelente noite e que Deus os acompanhe, assim como tem acompanhado a nossa família também.